saídas pedagógicas. Quais valores elas geram para as escolas e como que as escolas podem potencializar a divulgação das saídas pedagógicas, investindo em marketing e em comunicação? Para falar sobre esse assunto, eu convidei Elizabeth da Cruz. Ela é autora de livros infantis e juvenis, é fundadora da Elohim Educação, uma empresa que já está há 23 anos aí, né, Beth? Trabalhando com projetos personalizados, educativos e pedagógicos e que traz realmente um diferencial muito grande para a escola. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Quem ainda não conhece, tem que conhecer, tem que acessar o site, tem que ligar lá para entender um pouco mais, inclusive, de todas as possibilidades que a empresa Elohim Educação oferece aí para as escolas. Tudo bem, Beth? Olá, muito bom te ver de novo. Bom, eu que agradeço. Agradeço a participação. Acho que a gente tem um bate-papo bem bacana aqui. A Beth vai trazer não somente toda a experiência que ela já tem, né? A gente está falando de mais de 20 anos aí no mercado, mas principalmente alguns exemplos bem legais que vocês vão conseguir entender um pouco mais de como que pode ser um trabalho diferenciado quando a gente fala de saídas pedagógicas. E para começar, eu lembrei na minha época, né? Eu tô com 40 anos hoje. E que lembrei... Inveja, que inveja! Pois é. Aí eu lembrei que eram os passeios e nós ficávamos alucinados e não dormíamos porque no dia seguinte todo mundo ia lá com o lanche e tal. Só que isso não existe mais, né? O passeio, ele perdeu espaço e que bom que ele perdeu espaço para ganhar mais significado, inclusive para ganhar um pouco mais de dedicação na hora de pensar e planejar as saídas pedagógicas. Você pode contar um pouquinho pra gente? Bom, então, em primeiro lugar, agradecer pelo convite a todos que vão nos ouvir daqui para frente, né? E que isso realmente seja um divisor de águas, assim, na vida das escolas, que tem muitas dificuldades em relação à diferença entre um passeio e uma saída pedagógica. Apesar de você ter dito que o passeio saiu em desuso, não é verdade. 90% das escolas ainda fazem passeios. Olha, eu não sabia desse número. 90% das escolas ainda fazem passeios. E por que fazem passeios, né? Porque elas ainda têm a ideia de levar o aluno a um lugar. E neste lugar, este aluno não tem um compromisso com o pedagógico. Ah, mas eu vou fazer uma visita pedagógica. Eu vou a um espaço que automaticamente me permite o desenvolvimento de uma estratégia pedagógica. Só que eu não faço isso, porque eu contrato uma empresa que vai brincar com o aluno durante o trajeto, que vai se divertir com o aluno durante o trajeto, que não tem lá a intencionalidade dentro das atividades, ou que faz um roteiro que não é legal para o aluno, então o aluno vai... Ele faz uma visitação a um espaço técnico ou a um museu que permite uma possibilidade pedagógica, mas quando chega lá é tão engessado, é tão frio, é tão técnico, que esse aluno ele só se lembra do ida e volta. Eu digo, é o passeio de ônibus. É a hora do ônibus. É a hora do ônibus, né? Porque dentro do espaço mesmo, ele acaba não tendo a experiência que deveria ser propiciada. Então, ainda é muito, infelizmente, muito usado o passeio. 90% das empresas que estão no mercado são de passeio, são agências que tem o tio pipoca, o tio, sei lá, melancia, que tem a ideia da recreação, do lúdico, e aí as pessoas, elas desassociam que você pode ser lúdico, sim, mas você pode aliar um conteúdo educativo, né? E isso dá trabalho, viu, gente? Isso dá trabalho. Né? Então, assim, você pensar que aquele lugar, ele pode... O que você pode explorar de conteúdo para aquele grupo de alunos. E, às vezes, o mesmo lugar, ele pode ser visto por ângulos completamente diferentes. E aí, a gente tem N experiências aqui para a gente compartilhar. Muito legal o que você disse, porque, assim, eu disse no começo do podcast que a Elohim já está aí com mais de 20 anos. Só que, gente, pensa numa pessoa criativa, é a Beth. E é verdade, porque a gente tem que ter um processo criativo e tem que estar muito antenado e tem que fazer um trabalho que, quando a gente fala aí do pedagógico, principalmente das saídas pedagógicas, é um trabalho de planejamento que está totalmente atrelado ao seu projeto geral, né? Ao seu projeto ali pedagógico dentro da escola. Me conta quais são os perfis das escolas que te procuram hoje, né? O que elas buscam e falam, nossa, eu vou fechar com a Elohim.
Acho que eu vou aproveitar a oportunidade, não é um merchan, mas eu vou contar um pouquinho da minha história para as pessoas entenderem aonde nós chegamos. Claro. Né? Então, eu era educadora, eu dava aula, dei aula em escolas muito tradicionais, mas dei aula numa época do construtivismo, daquele olhar, da construção de projetos. Então, eu falo que eu tive uma ótima base de formação. Mas dentro da escola, eu me sentia muito engessada, eu me sentia muito... A escola tem muitas atribuições, né, gente? Quem está nos ouvindo, com certeza, serão muitos educadores e eles vão se sentir no meu lugar, eles vão se sentir acolhidos, porque são muitas atribuições, né? Você tem o sistema de ensino que você tem que cumprir tarefas, horários, datas, provas. Você tem o MEC, você tem documentação, você tem muitas coisas que mesmo você sendo um ser extremamente criativo, a escola te consome, a burocracia te consome. Ah, mas a minha escola tem uma pessoa de eventos. Tá, a pessoa de eventos não é alguém, é alguém que cuida desse gerenciamento logístico. Tá, ligo no museu, marco o ônibus, cuido de tal coisa. Mas não é a pessoa que pensa em como você vai atrelar, como você vai, literalmente, gente, explorar aquela experiência para todas as ramificações dentro da escola. E foi daí que eu acabei de tanto... eu ter vontade de fazer essas coisas, eu acabei saindo da escola e montando a Elohim, lá há 23 anos atrás. Apesar dessa cutis maravilhosa, jovem, né? Mas, assim, a ideia da Elohim foi a Elohim ser um braço da escola. E pensar na escola, apesar de eu não ser de marketing, mas tem minha amiga aqui de marketing, mas de pensar em como essa vivência, ela pode ser significativa em todos os âmbitos da escola. Então, ela tem que atender a criança, é um tripé, gente. Ela tem que atender a criança, porque ela tem que fazer sentido para o aluno que está buscando aquela possibilidade, né? Tem que conversar com a faixa etária, conversar com o estilo de alunos que você tem, se são mais agitados, se são mais tranquilos, se são interessados, se são mais assim, desconectados com essa experiência. Então, a saída, o primeiro tripé, o topo do tripé, é entender quem é este aluno. Depois, a gente precisa atender as necessidades pedagógicas, né? Então, aquilo lá não é só uma ida, aquilo está atrelado a inúmeras possibilidades, né? Então, a escola tem que entender que uma saída pedagógica, uma vivência pedagógica, um estudo do meio, ele tem que ser, literalmente, gente, ele tem que ser literalmente. A disciplina está na escola, a multidisciplinaridade está entre os professores, mas esta vivência tem que transcender. Ela tem que ser algo a mais. Ela não pode ser o que o professor vai dar em sala de aula, porque isso já é função dele. Sim. Né? Então, um dos tripés dessa experiência é entender que esse pedagógico aqui não é para transcender o que o professor já ia falar. Já está no livro. Né? Sim. Ele já está no livro, né? E a outra é o marketing. A escola tem que entender que se ela faz algo engrandecedor, ela vai multiplicar possibilidades de novos alunos, ela vai mostrar para as famílias o quanto ela está agregando a vida escolar daquela criança, né? Eu acho que é nesse ponto, realmente, assim, que nossos trabalhos se cruzam, né, Beth? Porque eu falei já em outros momentos que o grande diferencial são as práticas pedagógicas. A partir das práticas pedagógicas, é possível você ter um entendimento de como que é a mentalidade dessa escola em relação à educação. Então, a partir do momento que você lida com uma escola que ela tem uma preocupação em trazer uma empresa parceira especializada, né, nesse assunto, que realmente tem um trabalho profissional pensado aí na questão o que vai ser desenvolvido naquele aluno, quem é aquele aluno, como que eu vou conectar com esse aluno, como que eu vou atrair a atenção desse aluno para realmente a gente ter resultados aí positivos. A partir do momento que a gente vê uma escola com esse movimento, na minha opinião, como mãe, já me chama atenção. Sim. Já é uma escola que a gente está falando de uma escola que ela está realmente posicionada no mundo que a gente está vivendo de mudança o tempo todo. Então, toda essa preocupação, cada detalhe, eu falo muito isso em relação ao marketing, precisa ser divulgado com a importância que é do início ao final. E aí as pessoas falam, Débora, mas a gente vai lá e manda na agenda eletrônica, dia tal, vai ter uma saída pedagógica. É muito pouco.
É muito pouco, porque é um trabalho, gente. Aí a Beth pode falar melhor do que eu. Esse trabalho acontece por meses, são meses de dedicação. Então, contar esse histórico, contar a construção dessa ideia, contar tudo que foi pensado, né, dedicado, é um grande diferencial e, obviamente, acompanhar. Acho que são 3 momentos que eu falo sempre no marketing: o pré, né, o durante e o pós também, porque aplicar uma pesquisa para saber, juntamente com os alunos, né, dependendo da faixa etária, e mesmo com os pais, é muito legal, porque aí você sabe, como que sua filha chegou do passeio, o que foi em relação à saída, se ela gostou da saída pedagógica, se ela não gostou. Corta essa parte que eu falei do passeio, eu vou voltar, tá? Você sabe a frase que você... Sim. Eu vou tomar uma palma, gente. Vai. Então, às vezes, aplicar uma pesquisa, inclusive juntamente com as famílias, para as famílias também trazerem para a gente mais informação, né? Então, a criança, o adolescente traz falando o que sentiu na visita, o que olhou, o que percebeu, o que gostou, o que não gostou também, inclusive. É justo, né? É positivo. Eu acho que esse é o caminho, né? De ter uma comunicação mais transparente. Mas o que eu vejo hoje é basicamente lá uma mensagem na agenda eletrônica. Você tem experiências, provavelmente, de escolas que trabalham isso de maneira diferente. Você pode contar pra gente uma experiência, sem citar, obviamente, o nome das escolas, Beth? Assim, a maioria das escolas que trabalham com a gente são nossos clientes há muitos anos. Raramente nós temos, raramente mesmo, nós temos escolas que trabalham com a gente e se adaptam a trabalhar com outras empresas. Raramente. A gente faz um vício, assim, entendeu? A gente faz um encantamento. Por quê? Porque a gente consegue pensar na escola como um ser individual. Nós não temos um cardápio de saídas pedagógicas. A escola fala, mas seu portfólio. Eu não tenho portfólio. Eu ia chegar nisso, mas já que depois eu vou falar sobre isso. Eu não tenho portfólio, entendeu? Eu tenho experiências que eu vivo. Eu vou dar um exemplo prático. Neste momento, antes de vir para cá, eu atendi 3 escolas. Legal. As 3 escolas, por coincidência ou não, querem ir para o mesmo lugar. Então, as 3 escolas, não vou falar escola, mas vou contar o que é. As 3 escolas querem ir para o Museu da Imigração. Uhum. Qual é o nosso trabalho? A princípio, a escola que não nos conhece, ela manda. Quanto custa para ir para o museu? Gente, o museu tem milhões de possibilidades. Né? Uhum. Não é ir ao museu. É isso que a escola precisa aprender e é isso que, graças a Deus, nós somos únicos no mercado. Isso é sério, somos únicos no mercado. Eu não quero ir ao museu, porque o museu ela não precisa de mim. Ela liga lá, custa R$15 a entrada no Museu da Imigração, ela pega um ônibus e vai. Quando a escola nos proporciona... Quando a escola... Tudo bem. Quando a escola, né, nos... Vou botar a pausa. Quando a escola, né, ela nos provoca a dizer que ela quer fazer uma experiência, o nosso trabalho é sempre entender o que vamos fazer ao museu. Mas no Museu da Imigração a gente vai falar de imigrantes, né? Óbvio. Não, óbvio não. Eu tô com uma escola que vai falar sobre refugiados. Nós teremos um ucraniano e uma pessoa da Síria para falar com eles. Muito legal, né? Então, assim, eu não vou só ao museu. O museu é como se fosse um cenário. O museu, para mim, vai ser um elemento disparador para nós trabalharmos o fundo daquele conteúdo que a escola quer fazer. A outra escola está trabalhando identidade com crianças pequenas, crianças de pré. Então, assim, ela quer trabalhar de onde nós viemos, a árvore genealógica, qual é a história da nossa vida. E aí, nós escolhemos o Museu da Imigração como um pano de fundo. Para isso, não adianta eu levar um imigrante. Eu preciso levar quem? Um personagem. Eu preciso levar alguém que vai estar perdido no dia, vestido caracteristicamente com roupas de época, que vai atrair a atenção da criança e tentar fazer com que a criança ajude esta personagem a descobrir de onde ela veio. E aí, automaticamente, gente, é sério, é muito fofo. Eu sou muito apaixonada por isso, você sabe, né? Mas é muito fofo mesmo, então, porque... E assim, aí você vai me falar, nossa, mas isso custa um absurdo. Não custa, eu posso te garantir, você pode fazer um orçamento comigo, com qualquer outra empresa, o valor é o mesmo. A diferença é você pensar, é você identificar. Eu duvido que essa criança que vai conhecer esse personagem vestido com roupa de época na porta da escola, perdido, dizendo para ele, você pode me levar até o museu? Porque eu não sei da onde eu vim, eu não sei da onde é a história do meu nome. Se essa criança vai esquecer essa experiência. Não vai. Então, assim, o museu é o mesmo.
É o Sim. mesmo para essa escola de alunos adolescentes, que vamos falar com refugiados. É o mesmo museu para essa escola que vai falar sobre identidade. E é o mesmo museu que vai falar sobre imigrantes. E nós vamos levar imigrantes. Então, assim, é o mesmo lugar, mas nós nos preocupamos em identificar o que faz sentido para aquele grupo. Que tipo de atrativo faz sentido para aquele grupo. Não levamos escolas em qualquer lugar. Ah, mas eu quero ir, sei lá, não vou dar, sei lá. Vou dar um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo. Claro. Por conta e risco. Vai ter aqueles que vão me odiar, mas eu vou falar. Eu não levo escola no Aquário de São Paulo, por exemplo. Né? Ah, é uma polêmica, inclusive já recebi lá algumas broncas, que não era pra eu ficar falando isso, mas eu não levo. Mas eu entendo, né? o que você tá querendo dizer. Então, Entendo. assim, por que eu não levo? Nossa, mas todas as escolas vão. Todas as escolas que não trabalham comigo, porque as que trabalham comigo não vão. Nós trabalhamos um conceito de humanidade. Ensinarmos a criança a ter empatia, a sermos solidários, a sermos afetuosos. As escolas compram milhares de sistemas de ensino falando sobre os sentimentos, sobre a educação socioemocional, sobre cuidar do planeta. O animal tem que ter seu habitat natural, vamos respeitar o espaço dos animais e vamos num lugar que comercialmente vive de um urso polar que foi tirado dos seus pais de origem. Não aceito, não mando e não levo. Ah, mas eu quero ir no Aquário de São Paulo. Eu te dou o nome de 150 agências que faz. Eu não faço. Ah, mas eu quero trabalhar aquário. Tá, então nós vamos trabalhar o Aquário de São Paulo, o Aquário de Santos, o Aquário do Guarujá. Ubatuba. Nós vamos buscar ferramentas que possamos trabalhar, sim, aquele conteúdo, mas com verdade absoluta. E eu acho que o que falta nas escolas, Débora, é ela entender que ela faz um marketing dizendo que ela mas na hora que ela faz uma saída pedagógica, ela tem como se fosse uma obrigação de levar o aluno para fazer alguma coisa. E aí ela não alia esse propósito, esse ideal dela enquanto instituição com os lugares que ela frequenta. Então a escola tem um baita estrutura, lousa digital, tem piscina, tem isso, tem, né? E leva o aluno no mais do mesmo. No mais do mesmo, onde todo mundo vai. Ela não se posiciona como alguém que pensa no seu aluno. Ela faz um roteiro lá, olha, vamos para isso. É um sistema, né, Beth? É um sistema. Eu acho interessante, porque eu vivo um pouco isso também, que, assim, primeiro que todos nós estamos vivendo numa era muito imediatista. Então, na minha área, quer me matar, eu entrar lá no Instagram e ver 5 dicas para ganhar seguidores, 5 dicas para a escola fazer um marketing excelente, 10 dicas de sucesso. Desculpa, eu acho que o sucesso, ele é consistente, ele não é feito com passos, porque senão era só a gente seguir uma receita pronta, todos nós teríamos sucesso aí profissional. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que para você ter um trabalho desse que você desenvolve, e eu conheço o seu trabalho, Beth, que é muito diferenciado, existe realmente um cuidado, um olhar, uma base que é a qual você comentou. E em contrapartida, as pessoas geralmente que entram em contato com a Elohim não necessariamente entendem a proposta da Elohim, porque elas não conhecem esse diferencial. Então elas têm na modelo mental delas, realmente essas agências que é o propósito dessas agências, não tem problema nenhum, né? De levar essas crianças e jovens em alguns locais, em alguns lugares aí de turismo, enfim. Mas o que eu acho interessante é que a gente sempre ter esse olhar, assim, como escola, de que para fazer um trabalho desse precisa realmente de uma dedicação. Não dá, passa para mim o que vocês têm de ideia, né? Porque é muito comum acontecer isso, Beth. Mais que você imagina. E isso é muito triste. Eu acho que tem que ser o contrário, sabe? Vamos conversar, vamos entender qual que é a proposta. Eu tenho uma proposta pedagógica que eu quero colocar em prática, né? Eu quero desenvolver esse lado, que acho que aí é o X da questão. No marketing, eu vejo muito, assim, também outra coisa. Pega a quinta-feira e coloca na agenda lá de conteúdo, se você falar só de Instagram, coloca tudo que é TBT. Para encher linguiça, porque não tem o porquê você falar sobre aquilo naquele momento. Então, quando a gente não tem um propósito por trás, quando a gente não tem um planejamento por trás e sai fazendo qualquer coisa, a gente não consegue realmente tirar do fundo da alma e da essência da escola o que a gente é. Então, eu acho que é aí que as pessoas pecam muito quando falam ali de comunicação, do pedagógico, enfim. E aí, esse sistema que eu estava comentando, que você até comentou, né? Às vezes tem tantas coisas, tem que seguir algumas leis, tem que seguir alguns direcionamentos, que a gente realmente é praticamente engolido, né? Por essa rotina. Então, trazendo um pouco mais, assim, do trabalho que você desenvolve hoje, dessa personalização, eu acho que seria legal até pra gente, a gente já tá chegando ali no fim, mas para você comentar um pouquinho,
principalmente ali, como que funciona para chegar e falar, olha, Beth, eu tenho um projeto tal, a gente pode fazer uma parceria e fazer o projeto junto com você ou não? Como que funciona essa primeira conexão com a Elo em Educação? Bom, primeiro a gente precisa ter uma conversa com a escola, né? Isso não pode ser online, pode ser por telefone, não precisa ser nada presencial, mas a gente precisa entender a intencionalidade daquele lugar. Normalmente as escolas não precisam passar para a gente onde elas querem ir, mas eu preciso entender o que ela quer, o objetivo que ela quer atingir. Baseado nesse objetivo que ela quer atingir, é que nós vamos pensar em lugares que tenham essa possibilidade. E não necessariamente precisa ser um lugar convencional. Não precisa ser o Museu da Língua Portuguesa, não precisa ser o Museu do Imigrante, não precisa ser o Catavento. Existem assim, muitos lugares inusitados, que a gente chama, né? Que são lugares não convencionais. Não é aquele lugar clichêzinho que todo mundo está acostumado, que traz uma personalidade para a sua escola, né? Porque aquilo é seu, é exclusivo seu, é você que está proporcionando. E, ao mesmo tempo, também traz uma experiência e um ganho de repertório para os educadores que vão participar. Então, a gente senta com a escola passa para a gente o orçamento máximo que ela pode. Olha, não posso sair muito disso, porque isso já é Claro. o orçamento da minha escola. E tudo bem, isso não é um problema. Nós atendemos escolas de todos os tipos, né? Então, isso não é um problema. Então, baseado nesse histórico, baseado nessa necessidade do que ela quer, nós vamos fazendo um fio condutor para ela entender que as coisas não são dissociadas, entendeu, Débora? A escola não pode estar lendo um livro e aí ela está indo para a aldeia indígena, mas aí ela lê um livro sobre o circo, e aí ela faz uma experiência do Dia das Mães sobre, sei lá... Não tem um fio condutor, não tem um fio condutor, né? E aí, assim, isso realmente se torna para a escola extremamente desgastante, né? Então, por isso que eu acho que ela fica tão sobrecarregada. O que nós normalmente fazemos? Nós fazemos um fio condutor com a escola. Então, essa vivência está atrelada ao pedagógico, mas ela vai ser útil para ser o fio condutor do Dia das Mães, ou do Dia da Família, ou do Dia dos Pais, ou da mostra cultural. Nós vamos buscar junto com a escola uma literatura que acolha aquele conteúdo para que a literatura venha como uma ferramenta de trabalho e não como mais uma coisa para a escola ter que pensar, né? Então, a gente vai fazendo uma costura e normalmente montamos um planejamento com a escola. Ela pode fazer uma vivência única para experimentar, ou depois, com o tempo, igual fazemos com as nossas escolas hoje, fazemos um planejamento onde esse fio condutor está atrelado a várias possibilidades, né? E nós que vamos pensar, pesquisar, ir atrás, ler os livros, identificar novidades no mercado, espaços não convencionais, disponibilidades. Então, a nossa equipe faz tudo isso, enquanto a escola está curtindo lá a sua rotina diária. E aí, depois a gente traz as possibilidades para ela ver o que mais se identifica para ela. Muito legal. Eu adoraria ficar batendo um papo com você, Beth. Adoraria trazer todas as iniciativas que eu conheci da Elo em Educação, quando leva os autores dos livros dentro das escolas, quando proporciona, inclusive para as crianças, a possibilidade de entrevistar esses autores, de ter contato com eles, porque às vezes a gente vê uma distância muito grande. Às vezes a gente, inclusive, quando consegue participar de um momento como esse, a criança até lida ali como um momento inspirador para ela. Sim, e isso com certeza incentiva essa criança a ler mais, a escrever mais, a desenhar mais, né, a ter o contato com o livro, que a gente está precisando tanto disso no momento que a gente está muito digital, né, Beth? Bom, eu agradeço demais a sua participação. Quero ver você outras vezes aqui. A gente pode falar de tantos outros assuntos, né? A gente pode falar da literatura, a gente pode falar realmente dessa questão que eu acabei de falar aqui do incentivo à leitura também. Para quem não sabe, a Beth também tem um outro projeto ali, né, Beth, que é a Expedição Literária. Sim. Então, seria muito legal vocês acessarem o site, é www.eloim.com, e também seguirem a Beth no Instagram da Elo em Educação, que é o @EloimEducação. Eloim Educacão, né? Isso. Então tá joia. Eu agradeço demais. Quer dividir com a gente uma última mensagem para essas escolas, Beth? Eu acho que a gente tem que sair da caixa, né? Eu acho que não adianta ter o discurso, né? Eu acho que existem ferramentas muito boas de trabalho e nós estamos de verdade com o coração abertos para receber novas escolas que queiram essa transformação.
escolas que queiram de verdade essa transformação. E a gente faz junto, nós formamos os educadores, nós acolhemos a escola, a gente não faz só uma vivência, a gente acolhe o educador, acolhe a família, vai até a família, se dispõe a fazer com que a escola sinta de verdade, né, que ela pode fazer uma grande diferença na vida das crianças por meio de uma experiência, né? Então, todos convidados a experimentarem com a gente. Muitíssimo obrigada. Continue acompanhando a gente no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Aqui a gente está tentando abrir um espaço realmente para trazer N possibilidades em educação, que é o nome do nosso podcast. E aí fiquem também à vontade para sugerir, né, também pautas, sugerir empresas que vocês conheceram aí nas suas escolas e que vocês acham que vale muito a pena compartilhar, tá bom? Obrigada e até mais.